Graça e paz, meus irmãos. Como é bom ter esse tempo para louvar e adorar ao Senhor. Você que está aí no seu lar, você que está reunido aí com a família, separe esse tempo exclusivamente para louvar e adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Entre na presença dele, que este tempo, este momento, você possa separar para Ele, para adorar e exaltar o nome dEle. Senhor, nós te louvamos, queremos iniciar este momento exclusivamente para Ti. Que seja dada a Ti toda a honra, toda a glória, que o Teu nome seja exaltado, Pai. Em cada casa, em cada lar que está neste momento acompanhando, que o Senhor possa visitá-los. Faça morada, Pai, nos corações de todos aqueles que querem Te adorar, querem Te servir. Glórias a Ti, Deus. Temos prazer em honrar o Teu nome, Senhor. Temos prazer em Te louvar. Glória seja dada a Ti, Deus. Toda a honra e toda a glória. Cremos no Teu poder, cremos na Sua salvação, Deus. Por isso nós queremos louvar e declarar o quão poderosa é a salvação que o Senhor nos deu. Aleluia. Glórias a Ti, Deus. Vamos louvar a Ele. Aleluia. Assim, salvação poderosa nos concedeu o Senhor para livrar-nos de todos os inimigos, pois havia um juramento do Senhor, uma palavra, somos livres para louvá-lo a cada dia. Declare novamente. Salvação poderosa nos concedeu o Senhor para livrar-nos de todos os inimigos, pois havia um juramento do Senhor, uma palavra, somos livres para louvá-lo a cada dia. Somos livres para louvá-lo a cada dia. Somos livres para louvá-lo a cada dia. Aleluia! Você é livre para louvar e exaltar esse Deus. Salvação poderosa nos concedeu o Senhor para livrar-nos de todos os inimigos, pois havia um juramento do Senhor, uma palavra, somos livres para louvá-lo a cada dia. Somos livres para louvá-lo a cada dia. Somos livres para louvá-lo a cada dia. Declare pela última vez. Somos livres para louvá-lo a cada dia. Aleluia. Nós declaramos que somos livres para Te louvar, Senhor.
Aleluia. Aleluia. Aproveite, meu irmão, a liberdade que o Senhor te deu para louvá-lo, para exaltá-lo. Glórias a ti, Deus. Te louvamos, Pai. Queremos cantar e exaltar o teu amor, a tua glória, a tua bondade. Que o teu nome seja sempre exaltado. Nós queremos todos os dias cantar e exaltar esse amor que nós recebemos de ti, Senhor, e que possamos transmiti-lo, esse amor maravilhoso que o Senhor nos deu. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Aleluia. Sempre vamos cantar a ti, Senhor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. O mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Cantarei teu amor. Sempre cantarei teu amor. Cantarei teu amor sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Glórias a ti, Deus. Que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja exaltado. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida
mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Aleluia. Não importam as circunstâncias, Ele continua sendo bom, Ele sempre será Deus. Glórias a Ti, Deus. Te louvamos. Aleluia. Amém. Graças e paz, meus irmãos. Vou pedir licença para vocês, para retirar minha máscara. Nós estamos aqui todos tomando os devidos cuidados, todo mundo com a sua máscara. E isso que nós acabamos de cantar, que o Senhor continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Isso deve ser sempre a maior convicção do nosso coração. As circunstâncias mudam, as situações mudam, as estações mudam, mas o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Esse é o momento que nós provamos disso, não é mesmo? Hoje nós estamos aqui reunidos nesse formato online. E eu sempre gosto de me lembrar que, apesar de nós estarmos fisicamente distantes uns dos outros, né? Cada um nas suas casas, mas o nosso coração, o sentimento e aquilo que só o Senhor é capaz de produzir dentro de nós, aquilo que o próprio Espírito produz dentro de nós, é o que nos une. É o mesmo Espírito, é o mesmo sentimento, é a mesma unidade. Por isso que hoje nós podemos celebrar ao Senhor juntos aqui. E é justamente nesse momento que o Senhor nos prova como igreja. Porque é muito bom quando nós estamos aqui juntos, isso é inquestionável, é maravilhoso, isso traz vida para nós. Mas também a gente precisa concordar que quando nós estamos aqui, é muito mais fácil nós vivermos e nós termos esse sentimento de ser igreja. As condições estão completamente favoráveis. Isso é maravilhoso porque o Senhor vai trabalhando conosco à medida que nós caminhamos juntos. Mas são nesses momentos, como agora que a gente está passando, de
dificuldades, de adversidades que o Senhor prova. E Ele nos ensina de fato a ser igreja. Ele nos ensina sobre o fato de que a igreja não são as quatro paredes, não é este templo, não é este lugar físico. Nós somos a igreja. E onde nós estivermos, é o corpo de Deus se reunindo. E é a presença de Deus se manifestando. Por isso, nós continuamos juntos, mesmo cada um na sua casa, mas o nosso coração, a nossa maneira de ser, de viver como igreja, é cada dia aperfeiçoada pelo Senhor. Ele, com graça, com amor, nos instrui, nos dirige, nos conduz, nos fortalece e nos encoraja. Amém? É isso que Ele deseja fazer conosco hoje. E hoje nós vamos pensar mais um pouco sobre o tema que a gente está trabalhando aqui neste mês, que é o tema milagres. Semana passada nós já tivemos um tempo tão importante e precioso, e a gente vai continuar falando sobre isso. E eu queria pensar algumas coisas com você aí na sua casa. E eu confesso que, isso não é, eu sempre falo isso aqui, que é muito desafiador para mim estar aqui. E quando eu soube, que eu seria a pessoa que estaria compartilhando uma semente hoje, e que seria sobre este tema milagres, eu confesso que eu fiquei ainda um pouco mais preocupado, digamos assim. E essa é até uma confissão que eu quero fazer, porque quando eu parei para pensar, eu fiquei pensando, meu Deus, mas este tema milagres parece ser tão complexo de ser tratado, de ser abordado. O que eu vou poder falar, o que eu vou poder compartilhar sobre milagres? E ao mesmo tempo, eu fui me questionando por que isso era tão complexo para mim, sendo que não deveria ser. Nós estamos vivendo uma vida em que nós, dia após dia, provamos e experimentamos desses milagres do Senhor. E aí eu fiquei pensando, mas qual é a minha vivência, a minha experiência com relação a milagres? E é isso que eu quero te perguntar também, para você pensar aí na sua casa. Qual é a sua experiência? Quais são as suas vivências? Quais são as suas conclusões sobre este tema, sobre os milagres de Deus? E num primeiro momento, quando a gente para pensar sobre milagres, essa palavra, este termo que a gente usa, logo vem na nossa mente talvez algo grandioso, extraordinário, completamente sobrenatural aos nossos olhos humanos. E é verdade, é verdade. Eu fui dar um Google para ver qual é o significado mesmo deste termo, e ele vem do latim, e a palavra milagre, ela significa prodígio, maravilha, uma coisa prodigiosa, uma coisa extraordinária. Outras definições, ela diz que é um ato ou um acontecimento fora do comum, um evento que provoca surpresa, admiração. E aí surgiu em uma das definições do dicionário, uma das definições finais era qualquer indicação, qualquer indício da participação divina na vida humana. E aí quando eu me deparei com isso, eu entendi que, a partir desta definição, o nosso conceito sobre milagres pode ser muito mais ampliado, pode ficar muito mais abrangente, porque qualquer indicação de participação divina, da participação de Deus na vida humana, na minha e na sua vida, é um milagre. E aí você pode estar pensando, nossa, Mateus, mas você quer que a gente não acredite mais naqueles milagres grandes, extraordinários que Deus faz? Não, jamais, longe disso, pelo contrário. A gente continua a crer em tudo que o Senhor faz. Mas o que eu queria que a gente pensasse é que todo e qualquer milagre tem algo mais profundo por trás deste acontecimento. E é isso que eu queria que a gente pensasse.
E aí, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, que é a nossa fonte de toda a revelação divina, revelação sobre Deus, a gente entende que a Bíblia é um livro sobre milagres, certo? Ela é um livro essencialmente sobre o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é sim algo extraordinário. Ele é algo fora do comum. Ele é algo que nos provoca surpresa, nos provoca admiração. E por isso, a Bíblia sendo um livro sobre o amor de Deus, ela é um livro sobre milagres, do começo ao fim. E apesar da Bíblia ser um livro sobre milagres, a gente muitas vezes, se depara com a vida de Jesus. E quando Jesus esteve aqui conosco, viveu entre nós, ele realizou de fato muitos milagres. E a gente olha para a vida e para a história de Jesus, e a gente encontra, assim, uma fonte abundante de muitas experiências que são milagrosas. E dentre tantos milagres que Jesus fez, que ele realizou enquanto esteve entre nós, inclusive lá no Evangelho de João, lá no capítulo 21, no último verso, João diz que se todos os milagres que Jesus fez fossem descritos, não haveria livro suficiente no mundo para que eles pudessem ser descritos e contabilizados, de tantos milagres que Jesus realizou. E dentre tantos milagres, alguns a gente vê que são destacados de uma maneira um pouco mais detalhada, para que a gente possa entender com um pouco mais de profundidade as condições que resultaram nestes milagres, nessas experiências milagrosas. E eu queria rapidamente percorrer por algum deles com vocês. Então eu separei algumas situações, alguns exemplos de Jesus com algumas pessoas e que experimentaram diferentes experiências milagrosas. A primeira delas está lá no livro de Marcos, no capítulo 2, se você puder abrir aí na sua casa. No Evangelho de Marcos, no capítulo 2. A gente vai ler do verso 1 até o verso 5. São histórias que todos nós já conhecemos muito. Essa é a história de um paralítico. Vamos ler juntos? Diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Então aqui a gente vê o primeiro exemplo, a primeira situação de um milagre na vida de uma pessoa, de muitos, é o primeiro dos que a gente vai percorrer hoje, mas de uma experiência de um milagre físico, Outra situação, outro contexto, está lá em João, no capítulo 4, para nós lermos juntos, e você vai entender já por que a gente está passando assim de forma seguida. João, no capítulo 4, a partir do verso 4 até o verso 10, é a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aí ele diz assim: no caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus.
como é que me pede água para beber? E Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. E o resto da história nós já conhecemos. Jesus passa um tempo ali com aquela mulher, ela tem sua vida transformada. E este é mais um exemplo de um milagre. Não era um milagre físico, não era uma doença física que ela era cometida, mas dentro do coração dela, ela precisava desse milagre. Depois, a gente vai agora para João no capítulo 5, no próximo capítulo, né? A partir do verso 1 até o verso 8, vamos ver mais uma situação de um milagre de Jesus. Capítulo 5 de João, a partir do verso 1, diz assim: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E aí a gente sabe o resto da história. Ele é curado, ele pega a sua maca, ele levanta, ele celebra. E aqui é mais um contexto de uma situação de um milagre, de um acometimento físico, né? Agora, mais uma situação, mais um milagre de Jesus, está lá em João, no capítulo 8. A gente está no capítulo 5, agora a gente vai lá para o capítulo 8. A gente vai ler os versos 10 e 11. Aqui é a história daquela mulher que é pega em adultério, e ela é levada para Jesus por todos os mestres da lei, dos fariseus, porque a lei dizia que aquela mulher deveria ser apedrejada. E aí eles levam até Jesus. Eles queriam colocar Jesus numa situação difícil, queriam saber qual era o posicionamento dele diante daquele momento. E aí quando eles chegam com essa mulher até Jesus, ele se volta para aquelas pessoas e ele faz, né, a famosa pergunta que todos nós conhecemos: quem aqui de vocês, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra, né? E aí depois disso as pessoas caíram em si, foram saindo uma por uma. E aí o trecho que mais nos interessa nesse momento é o verso 10 e 11, quando Jesus diz assim: Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Mais um milagre de Jesus na vida dessa mulher. Um milagre dentro dela, que vivia talvez carregada de culpa, de condenação, debaixo de condenação, de opressão, e houve um milagre ali naquele momento. E a última situação está lá em Lucas, no capítulo 24. A gente volta um livro antes de João, e no último capítulo de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, a gente vai ver mais uma situação. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. E aí, se a gente lê até o final desta história, que vai até o verso 34, a gente percebe o milagre de Jesus, quando
depois de percorrer todo esse caminho ao lado desses 2 seguidores, depois de cear com eles, sentar-se à mesa com eles, os olhos deles são abertos e eles têm o seu coração queimando. Quando eles se dão conta, percebem que era de fato Jesus, o Filho de Deus, aquele que eles estavam se questionando, mas ele não morreu? A gente acreditava que ele era de fato o Filho de Deus, mas ele morreu. E quando eles se dão conta de que era Jesus que estava com eles, os seus corações são incendiados naquele instante. E este é um momento de um milagre que eles viveram. Bom, e aí a gente passou por 5 situações diferentes, pessoas diferentes, que viveram milagres diferentes, em esferas diferentes, mas existe uma coisa em comum em todas essas situações. E é isso que a gente quer pensar juntos aqui. O que todas essas situações têm em comum? Todas essas pessoas, em todas essas situações, antes que acontecesse qualquer coisa, estas pessoas, elas ouviram a voz de Jesus falar com elas. Antes do desfecho final, o ponto de partida foi elas ouvindo a voz de Jesus. Se você for reparar, todos estes textos, o primeiro diálogo, a primeira interlocução sempre foi a de Jesus para essas pessoas. E a partir do momento que elas ouviram a voz de Jesus, isso já de cara promovia um despertamento no coração delas, antes delas imaginarem o que poderia acontecer depois. E olha como isso é interessante, né? Jesus podia chegar e falar, é isso que você quer? Esse é o seu milagre? Pronto, você está curado. É isso que você precisa? Pronto, você está curado. Talvez ele não precisasse nem falar nada. Talvez ele estendesse suas mãos. Talvez ele olhasse apenas para a pessoa. Mas, justamente o que nos chama mais atenção é que Jesus, ele não agia de forma impessoal. Pelo contrário, Jesus ele começava tudo através dos seus relacionamentos. Jesus ele sempre buscava estabelecer um diálogo, uma comunicação com as pessoas com quem ele estava lidando. Através deste diálogo, ele poderia ter um acesso e estabelecer uma conexão com o coração dessas pessoas. E, meus irmãos, o momento desta conexão, dessa aproximação de Jesus ao coração das pessoas, este sim era o grande milagre. Este sim é a participação divina nas vidas humanas, que a gente falou lá no começo. Essa é a grande intervenção divina na vida das pessoas. O vínculo que Jesus estabelecia com elas, antes de qualquer coisa. Quando a gente para pensar em milagres, né, a gente vê essas situações, a gente para pensar, a gente vê à nossa cabeça curas, né, de uma maneira geral. Mas Jesus, ele não veio para ser um curandeiro, sabe, meu irmão? Ele não veio para ser um distribuidor de milagres apenas. Ele não veio para ser um prestador de serviços espirituais apenas. Não, era muito mais que isso. Jesus, quando esteve aqui, ele era o próprio Deus se reconectando com a sua família. Ele era o próprio Deus se reaproximando dos seus filhos. Isso era o mais importante, isso era o que importava. As conexões que eram estabelecidas com as pessoas eram mais importantes do que qualquer coisa. A partir daí, vinham outras coisas naturalmente. As pessoas experimentavam cura, elas recebiam aquilo que elas buscavam, aquilo que elas precisavam, a cura física. Mas Jesus sabia que mais importante que isso era que elas experimentassem de algo muito maior, muito além de uma cura física, que elas experimentassem de vida eterna, de salvação, de resgate da onde elas estavam.
E era a partir daí, quando Jesus ele estabelecia, de fato, essa conexão, este relacionamento com as pessoas, quando ele tinha esse acesso ao coração das pessoas, naturalmente, os seus contextos, as suas situações, os seus cenários eram transformados. E aqui, quando eu falo em contexto, quando eu falo em cenário, é aquilo que os nossos olhos enxergam, os nossos olhos humanos, os nossos olhos naturais. Isso é uma consequência natural deste acesso que nós damos a Jesus, desta transformação que Ele faz no nosso coração. O nosso contexto é transformado. E aqui a gente viu nessas situações que eram contextos diferentes. Por exemplo, na situação do paralítico que foi trazido pelos seus amigos, ou do paralítico do tanque de Betesda, era um contexto de uma enfermidade física, uma doença física. Apesar de haver muitas outras questões dentro deles, mas o que a gente consegue ver aqui é o contexto da doença física. No texto da mulher samaritana, existia um contexto ali de sede dentro dela, de vazio, de uma busca por algo que ela não conseguia encontrar. Lá na situação da mulher pega em adultério, existia um contexto de pecado, de culpa, de condenação, de opressão sobre aquela mulher. No texto, na história de Emaús, dos seguidores de Jesus caminhando até Emaús, existia um contexto de tristeza, de dúvidas, de insegurança, de inquietação, de questionamentos, porque não havia mais o Salvador ali que eles achavam, que eles acreditavam que fosse. Para eles, ele estava morto. E houve uma transformação de todos estes contextos. Então, o que a gente precisa entender, não só hoje, a gente precisa entender todos os dias, a gente precisa se lembrar todos os dias. E é essa a mensagem que eu desejo que a gente fique no nosso coração. É que o grande milagre que muitas vezes a gente espera, a gente busca, a grande participação divina, a grande intervenção divina na nossa vida, na vida humana, ela se dá através do estabelecimento, da afirmação deste vínculo de relacionamento com Jesus. E depois do estabelecimento, da afirmação, da manutenção deste vínculo diariamente, constantemente, este relacionamento com Jesus, e isso sim dá acesso a Ele para transformar o que precisa ser transformado dentro de nós. E a partir daí, o processo natural é que nós sejamos resgatados do contexto em que a gente se encontra. Seja uma doença física, que talvez seja impossível de ser curada, seja um contexto de situação financeira que parece que não tem saída, seja um contexto de um problema familiar que parece que não tem jeito. É só através dessa conexão com Jesus que é possível que Ele transforme o cenário em que a gente se encontre. E até porque é somente através dessa vivência com Jesus que as nossas convicções são transformadas. E eu vou explicar melhor por que eu estou dizendo isso. A gente sabe que as nossas vivências e as nossas experiências moldam as nossas convicções. Por exemplo, acho que todo mundo aqui sabe que se a gente colocar o dedo na tomada, a gente vai levar um choque, certo? E isso a gente sabe porque isso faz parte de uma vivência nossa. Talvez alguns de nós já tenham passado por isso, já tenham se arriscado. E talvez a gente tenha presenciado, ouvido falar de uma situação parecida. Então, esta vivência nossa moldou nossa convicção de que a gente não deve pôr o dedo na tomada, como tantas outras que a gente tem. E aí este é só um exemplo para a gente entender que, quando a gente traz de novo isso para este relacionamento com Jesus, quanto mais a gente se relaciona, quanto mais a gente se aproxima de uma maneira íntima de Jesus, mais convicção a gente passa a adquirir de quem Ele é e daquilo que Ele é capaz de fazer em nós e por nós. Inclusive coisas que a gente não consegue ver com os nossos olhos naturais.
Isso é fruto desta vivência com Jesus. E essa convicção, cada dia mais forte, mais bem firmada naquilo que o Senhor Jesus pode fazer, na sua natureza, no seu caráter, inclusive naquilo que Ele pode fazer nas situações que são impossíveis para nós, que nós não vemos, a isso nós damos o nome de fé. A esta convicção que nós estamos falando, nós damos o nome de fé. E a palavra de Deus diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. E da mesma forma, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E olha só como tudo se conecta e se relaciona, porque a gente está falando dessas pessoas que, antes de qualquer coisa, ouviram a voz de Jesus. E a palavra diz, a Bíblia diz que Jesus, Ele é o Verbo, Ele é a palavra que se fez carne. Jesus é a revelação de Deus. E a palavra também é a revelação de Jesus, a revelação de Deus para nós. Portanto, à medida que nós ouvimos mais a Jesus, ouvimos a sua voz, permitimos que Ele tenha esse acesso ao nosso coração, a nossa fé vai sendo dia a dia fortalecida dentro de nós. E é por isso que na palavra de Deus também diz que Jesus, lá em Hebreus, diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Ele faz esta fé brotar dentro de nós. E à medida que essa fé brota dentro de nós, e nós caminhamos cada dia mais próximos de Jesus, a nossa vivência, a nossa experiência pessoal com Jesus, permite que a nossa convicção seja ainda mais fortalecida nele. E aí sim, a gente começa a ver as situações em que nós estamos, os cenários que nós estamos, os contextos sendo transformados. A gente vive, de fato, estes milagres. A gente vive, de fato, esta participação divina na nossa vida, essa intervenção divina na nossa vida. E a fé, ela é o substrato que Deus precisa para nos tirar da nossa situação atual, da nossa situação ruim, impossível, que nós nos encontramos, seja ela qual for. E é por isso que Jesus também dizia, e agora a gente já está caminhando para o final, Jesus, ele dizia lá em João, no capítulo 10, eu queria ler com você também, se você puder. Ele falava mais uma vez sobre isso, sobre nós ouvirmos a sua voz. Lá em João, no capítulo 10, também é um texto que talvez muitos de nós já conheçamos. Então, no Evangelho de João, no capítulo 10, no verso 13, Jesus está dizendo assim, ele está dizendo que ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que somos nós. E aí, no verso 13, ele diz assim, o porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem sua voz, e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois, no verso 9, ele diz também, sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. Então, meus irmãos, aqui Jesus mais uma vez nos alerta, nos instrui, nos ensina, na verdade, sobre a importância de nós ouvirmos a sua voz. Porque Ele é, de fato, este pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que somos cada um de nós. E com isso, a gente se lembra, e a gente deve se lembrar, todos os dias, continuamente, que o início de todo e qualquer milagre, seja ele qual for, seja um milagre dentro do nosso coração, seja um milagre de alguma doença emocional dentro de nós, algum vazio, alguma incerteza, algum questionamento dentro de nós, seja um milagre dentro da nossa casa, dentro da nossa família, seja um milagre no nosso trabalho, na empresa, na faculdade, na escola, um milagre em qualquer situação, em qualquer esfera, um milagre físico, de alguma doença física, os milagres grandiosos,
e tão extraordinários, todo e qualquer milagre, ele se dá, ele tem início, o seu processo se inicia a partir do momento em que nós ouvimos a voz de Jesus. Nosso amigo, nosso mestre, nosso pastor. Quando nós somos despertados, quando o nosso coração é despertado para Ele, e nós permitimos que Ele estabeleça conosco esta conexão divina, este relacionamento, este vínculo, esta aliança que vai sendo dia após dia fortalecida e consumada. Então, neste dia, eu quero encorajar você a fazer isso. Aí na sua casa, onde você está, a partir de hoje, lembre-se que isso perpetue no seu coração. Ouça a voz de Jesus. Conecte-se, aproxime o seu coração ao coração dele e veja, presencie de fato ele transformando a situação em que você encontra, transformando o cenário, transformando o contexto em que você se encontra e trazendo de fato um milagre para a sua vida, para dentro do seu coração, para a sua casa, para a sua família, seja ele qual for. Amém? Quero convidar você para nós orarmos juntos. Feche os seus olhos. Vamos falar com Jesus. Ele já está aqui, está presente, está trabalhando conosco. E Ele deseja nos aperfeiçoar, nos moldar ainda mais, cada vez mais. Então, com seus olhos fechados, fale com o Senhor. Talvez você tenha de fato tantas situações que são difíceis, tantas situações, tantos contextos, aquilo que você consegue ver com seus olhos humanos e naturais, que são tão difíceis, que parecem ser impossíveis, parecem ser sem resolução, sem saída. Talvez você se encontre nessa situação, mas lembre-se que Jesus, Ele deseja este acesso ao seu coração. Ele deseja estabelecer este vínculo, esta aliança, para transformar todo o seu coração e, consequentemente, naturalmente, todo o seu contexto. Fale com Ele. Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por este dia. Te agradecemos pela Tua palavra. A Tua palavra que é um livro de milagres. E o maior destes milagres é, sem dúvida alguma, o Teu amor por nós. O Teu amor que nos alcançou. O Teu amor que olhou para nós quando nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, quando nós estávamos distantes de Ti, quando nós Te ofendíamos, quando nós éramos escravizados, quando nós éramos oprimidos, e ainda assim o Seu amor olhou para nós e se achegou a nós. Este, sem dúvida, é o maior milagre das nossas vidas, a maior participação divina, o Teu resgate, a Tua intervenção, e nós Te louvamos por isso. Senhor, e diante disso não existe outra coisa que nós possamos fazer se não render a nossa vida, se não render o nosso coração, tudo diante de Ti, e dar ao Senhor este acesso, dar ao Senhor esta liberdade, dar ao Senhor este espaço para transformar tudo o que existe dentro de nós, para que seja estabelecido este vínculo, esta aliança contigo, Deus. Este relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, esta vivência, essa experiência com o Senhor. É isso que nós desejamos mais do que qualquer coisa, Pai. E nós temos plena convicção de que
dia após dia, o Senhor continuará a nos fazer experimentar estes milagres que nós precisamos. O Senhor vai transformar a situação em que a gente se encontra. O Senhor vai nos tirar, Senhor, deste contexto de enfermidade, de doença, de morte, de conflito familiar, de distância, de dúvidas, de questionamentos, de doença emocional. Nós sabemos que nós experimentaremos este milagre de Ti, mas mais importante do que qualquer coisa, Senhor, nós queremos o nosso coração nas Tuas mãos, a nossa vida nas Tuas mãos. Tudo que diz respeito a nós entregamos a Ti, Pai. E nós cremos no Senhor, cremos neste Teu amor poderoso. E nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelo Teu milagre que nos alcançou. E nós sabemos que continuaremos a viver, dia após dia, tudo que o Senhor tem para nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, eu só me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sua vitória, meu irmão, a sua alegria, o seu milagre está em Jesus Cristo, o Senhor. E a partir do seu relacionamento com Ele, tudo certamente mudará. Ele é o Salvador. Ele é o único pelo qual podemos agora nos achegar a Deus. Viva esse milagre todos os dias. E eu quero separar esse momento também em meio a todas as dificuldades e lutas que naturalmente a gente vive como sociedade, como família, como igreja, no nosso país, no mundo inteiro, né? Mas é um momento de ação de graças. Nós, como família, Comunidade da Graça, celebramos neste mês 42 anos de existência. E nós queremos, junto com você, refletir um pouquinho a respeito de como Deus nos trouxe até aqui, tudo que Ele trabalhou conosco, no nosso coração, e a maneira como Deus, através dos nossos pastores Carlos Alberto, pastora Sueli, que deram os primeiros passos
da família Comunidade da Graça no Brasil e que hoje alcança o mundo, como eles foram tão importantes dentro do projeto eterno de Deus e hoje para cada um de nós. São 42 anos construindo o legado que a gente tem recebido e que a gente tem compartilhado com outras pessoas. Então, para a gente pensar um pouquinho e para a gente, nesse momento, oferecer toda a honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Há 42 anos, São Paulo viu nascer uma família na fé que abençoaria o Brasil e outras nações. Os pais dessa família, pastores Carlos Alberto e Sueli Bezerra, colocaram sua obediência a Deus em ação, fazendo com que, anos depois, fôssemos beneficiados com aquela atitude de fé e coragem, como nós somos hoje. Uma característica especial na trajetória da Comunidade da Graça é o seu compromisso com os relacionamentos entre as pessoas. As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Esta característica é que alimenta a igreja, alimenta nossas células. O novo nascimento, a confiança e a obediência à palavra de Deus, uma vida de amor e de serviço também, capacitada pelo Espírito Santo, é o firme fundamento que nos trouxe até aqui e que continuará nos levando ao futuro. Portanto, o que começou há 42 anos não vai parar em nós. Continuará pela próxima geração e por muitas outras. Nesse aniversário, estamos celebrando e oferecendo nosso coração com ação de graças ao Senhor, celebrando a vida e a beleza de uma igreja família que ama, serve o próximo e se empenha para que ele seja um discípulo de Jesus Cristo, o Senhor. Uma igreja família que ama estar junto, uma igreja família que trabalha para levar luz em meio às trevas, uma igreja família que ficou mais bonita no dia em que cada um de nós aqui chegou. Obrigado aos nossos pastores Carlos Alberto e Sueli. Feliz aniversário para você, Comunidade da Graça. 42 anos, amando a Cristo e amando as pessoas. Quero convidar você para a gente assistir um videozinho de ação de graças por esses 42 anos da nossa Comunidade da Graça no Brasil e para as nações. Vamos juntos? Acompanhe. Já já a gente volta.
Palavra de Deus. Amigos. Adoração. Irmãos. Família. Missão. Valores. Aliança. Edificação. Repartir. Benção. Intercessão. Zelo. Dons. Talento. Evangelismo. Maturidade. Ensino. Consolo. Liberdade. Comunhão. Uns aos outros. Discipulado. Célula. Pastoreio. Reconciliação. Propósito. Cuidado. Novo nascimento. Compromisso. Coragem. Igreja. Cruz. Doação. Reino. Empatia. Oração. Caráter. Presença. Determinação. Encorajamento. Serviço. Solidariedade. Unidade. Identidade. Legado. Parabéns para você, família, comunidade da graça. Que Deus continue a nos abençoar. Que a gente continue a viver tudo isso que temos recebido dos nossos pastores e que a gente continue a multiplicar aonde o Senhor nos permitir estar. Estou muito feliz com você, meu irmão, com você, minha irmã, e é por isso que nós, neste momento, nós nos unimos em gratidão ao Senhor. Também quero, nesse momento, ter a oportunidade de, junto com você, a gente consagrar ao Senhor os recursos financeiros que nós queremos dedicar para a igreja, para o corpo de Cristo. E, nesse momento, nós estamos mobilizados para a construção da nossa comunidade, né? E nós estamos naquela fase em que estamos investindo um recurso na documentação, nos impostos, naquela parte de aprovação dos projetos. É um momento importante, né? E a gente até investe os recursos e a gente nem consegue ver ainda nada se levantando, né? Mas eu quero agradecer a Deus por você que tem tido esta sensibilidade e que está participando, né? Nós temos dado os passos, agora estamos finalizando a documentação da escritura, pagando os impostos ITBI, registro da escritura, unificação dos 3 lotes que nós adquirimos como igreja para se tornar um só, registro da planta, né, do projeto na prefeitura. Estamos trabalhando, pagamos essa semana já o topógrafo que fez todos os levantamentos, já sabemos direitinho o que precisa ser feito, os engenheiros estão trabalhando. Então nós não paramos, estamos dando os passos e toda a mobilização da nossa comunidade é muito importante, minha e sua, cada um de nós contribuindo e participando com fé, oferecendo a nossa melhor parte, para que juntos, já, a gente possa estar nesta casa, que vai abrigar a igreja, o corpo de Cristo que somos nós, eu e você. Vamos juntos consagrar ao Senhor. Você pode fazer isto pela internet, pode fazer através do Pix, você pode contribuir de acordo com o que Deus colocou em seu coração. Quero consagrar a Deus esse momento e os recursos que você está dedicando ao Senhor. Pai, obrigado por tudo que temos vivido. E nosso coração, num momento tão desafiador como este que temos,
se une em fé, com esperança e trabalhando da maneira que todos nós podemos nos mobilizando para que a tua igreja, o corpo de Cristo, continue a cumprir o seu papel nesses dias sobre a face da terra. Por isso, recebe os recursos que nós te dedicamos. E nós estamos juntos, construindo a casa que vai abrigar nossas famílias, nossos amigos e todas as pessoas que chegarão para serem tratadas por ti, amadas por ti, e para que possam experimentar os teus milagres, fruto do relacionamento que terão ao te conhecer, ó Pai, e conhecer a Jesus, e provar do teu Santo Espírito em suas vidas. Por isso, recebe, te entregamos no nome de Jesus, e sobre os lares, as famílias, sobre o trabalho de cada um dos seus filhos, das suas filhas, a bênção da prosperidade, do crescimento, se torne real, se torne nítido, inquestionável. Sejam todos os seus filhos supridos em cada uma das suas necessidades, e eles vejam a multiplicação nos seus celeiros, a multiplicação em tudo quanto fizer, em o nome do Senhor Jesus, para o teu louvor e glória, Pai. Amém. Vamos cantar e já já a gente finaliza esse tempo juntos. Vamos lá. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Agradeço, Deus Senhor. Deus Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, eu te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. É assim, nós queremos continuar a pedir a você, meu irmão, minha irmã, todo cuidado nesse tempo tão difícil que atravessamos, com essa multiplicação dos casos em que pessoas estão contaminadas com o Covid-19. Esteja atento, seja cauteloso e, se for possível, você evitar qualquer tipo de aglomeração, de ajuntamento. Esta é a recomendação das autoridades. E claro, nós estamos uníssonos com todos aqueles que estão trabalhando para a gente conter essa multiplicação da pandemia e atravessar essa fase. As vacinas estão chegando, se organize para que todas as pessoas, à medida que vão sendo liberadas para a vacina, possam estar vacinadas. Seja cuidadoso, seja diligente, seja cauteloso, e a glória do Senhor vai se manifestar sobre todos nós. Que Deus te abençoe. Continue a orar pelos seus irmãos, continue a orar por aqueles que estão próximos de você, a amar as pessoas. Faça isso dentro dos recursos que você tem, nas redes sociais, né? E seja um multiplicador da vida.
Seja um multiplicador das palavras de esperança. Seja um multiplicador dos milagres de Jesus, fruto do seu relacionamento com Ele. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te supra. E que Ele continue a realizar muitos milagres, dia a dia, em você e na sua família. Vamos agradecer a Deus? Pai, muito obrigado por tudo que estamos vivendo. Te peço, continue a nos ensinar, a nos instruir, a trazer a Tua paz para dentro do nosso coração, a trazer a sabedoria para todas as nossas ações, escolhas, para toda a nossa postura e dinâmica de vida nesses dias. Que o Teu amor, Pai, que a graça de Jesus, que a consolação do Espírito Santo transborde em cada coração, em cada família, desde agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma boa semana e até já.